Eu vou falar em portunhol. É um prazer, uma vez mais, estar aqui. Gostaria de agradecer a Ingrid pela invitação. Sem dúvida nenhuma, é um evento que tem um nível acadêmico elevadíssimo e merecia para nós outros, quem sabe, em próximo ano, uma plateia um pouco maior. Sem dúvida nenhuma, é um enorme prazer poder participar de um evento como este e estar aqui, ter a oportunidade de estar entre pessoas que sempre foram para nós outros grandes exemplos na cirurgia. Eu tive a oportunidade de começar a cirurgia laparoscópica em ano 2000, muito similar ao que o Dr. Raju descreveu, e em meu país, que é um país mais pobre, nós outros conseguimos evolucionar para ter a possibilidade de fazer a cirurgia robótica como hacemos hoje. E esse é um motivo interessante que eu vou falar rapidamente aqui, uma comparação entre a prostatectomia laparoscópica e robótica, hoje ainda, que nós todos sabemos que há um espaço muito importante que deve ser preenchido pela mesma. Nós todos vamos tentar falar sobre as diferenças básicas que temos em relação à visão 3D. As plataformas, o cirurgião opera em uma situação muito confortável, tem os movimentos mais delicados, a filtragem de tremores. La laparoscopia, o cirurgião fica de pé, tem movimentos menos delicados, não há tremor de filtrado. A visão 3D de la robótica magnifica a imagem e melhora a percepção espacial. A visão 2D dificulta e depende muito da experiência do cirurgião, de movimentos e das referências anatômicas que temos. A liberdade de movimentos que temos com os aparatos robóticos, com movimentos articulados, com 7 liberdades de movimento, facilitando as dissecções delicadas, facilitando as suturas vesicoretrales e, por outro lado, os instrumentos rígidos de laparoscopia, limitando os movimentos, dificultando as suturas. A sensação tátil que hoje temos em robô da 25, mas ainda não temos em los outros robôs. Na robótica depende estritamente da visão e na laparoscopia o cirurgião tem a sensação tátil. O acesso às vias são transperitoneal, extraperitoneal, similar para os dois, mas com a vantagem na robótica de ter também, hoje o Dr. Jihad vai falar sobre isso, sobre o single port. A ergonomia, que é interessante considerar, como consideramos as duas cirurgias, que sabíamos que o cirurgião, quando faz a robótica, tem uma posição neutra, sentada, menor fadiga, a possibilidade de fazer cirurgias de alto grau de complexidade, e em prazo que a cirurgia laparoscópica está de pé, com postura prolongada, cansaço de la musculatura e uma fadiga que pode influenciar os resultados, e, claro, a técnica de aprendizagem, que é muito mais estandarizada na cirurgia robótica. Então, isso é importante. Sabemos que a interface do ser humano com o instrumento é importante para descorrer a diferença na visão, na liberdade de movimento, na ergonomia e, claro, para realizar as técnicas de sutura e de secção. Quando falamos de potência e continência, vamos começar, que é o ponto mais importante, talvez, de uma apresentação como essa. Sabemos que os estudos são poucos estudos, há vários RCTs, meta-análises, mas são muito heterogêneos. A definição, a dificuldade de definir e o tempo de segmento menor sempre que 12 meses, como a incontinência urinária, que nitidamente é melhor logo depois de 3 a 6 meses da cirurgia robótica, mas aos 12 meses parece que não haver uma consistência na diferença entre as duas técnicas, porque é uma dificuldade da definição. Muito bem, como a potência sexual também, onde quando não há uma potência analisada de um baseline, avaliando a potência previamente, e também quando não é uma cirurgia nerve sparing, nós outros não temos como identificar quais são os resultados comparativos em las cirurgias. Lembrando que, quando falamos sobre as situações pré-operatórias no mundo real, nós todos sabemos que o tempo operatório, a curva de aprendizagem depois de vencidas, os tempos operatórios são similares. É muito importante lembrar que a perdida de sangue
é menor na cirurgia robótica, e isso em todos os RCT que nós temos. O tempo de hospitalização também é menor. E as complicações menores são muito menores na cirurgia robótica e não há uma consistência de diferença nas complicações maiores quando temos. Então, quando falamos de las complicações, o sangrado é diferente, é menor na cirurgia robótica, isso no mundo real também. E as complicações intraoperatórias com lesões de reto, injúrias vasculares ou de problemas em anastomose são muito similares entre as duas técnicas. As complicações agudas, que são ainda menor que 30 dias, na taxa de complicação total, a maioria das complicações são menores, clave em 1, 2, e depois para as complicações maiores não há diferença entre as duas técnicas. Com relação à recuperação precoce e tempo de hospitalização, é a favor da cirurgia robótica. E a continência urinária, uma vez mais falando, nós temos que é fortemente definida pela definição que há de continência, da técnica cirúrgica e da experiência do cirurgião. O mesmo com relação à disfunção erétil, que como não há uma definição muito adequada, nós necessitamos saber se os pacientes têm um baseline avaliado muito previamente e se existe a cirurgia nevrospine realizada nesse paciente. Com relação às anastomoses, estreitez de anastomose e as linfoceles, não há nenhuma diferença estatisticamente importante. Então, no real world, as considerações que devemos considerar no mundo real é que o volume do cirurgião é um ponto importantíssimo, a curva de aprendizagem e também a estandarização de los centros onde temos a cirurgia robótica. Lembrando que há uma grande variação entre cirujanos quando se compara a aprendizagem da cirurgia robótica, que é mais fácil do que a cirurgia laparoscópica, que depende muito das habilidades do cirurgião. E lembrando que a cirurgia robótica é associada com menos sangrado, com a recuperação mais rápida, menos complicações menores, mas as complicações maiores são diretamente relacionadas às duas técnicas, são muito similares depois de 12 tempo. Com relação às margens positivas, há montão de RCTs, há montão de meta-análises, mas nenhuma estatisticamente significante diferença é notada nas margens positivas e na grande maioria dos trabalhos que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, trabalhos de largas datas, de longo acompanhamento, mas muitas vezes não passando de muito tempo. Então, é difícil tu fazer uma comparação quando os achados mostram para nós que há tumores de estágio e localização diferentes, os centros de baixo volume, centros de alto volume de cirurgia e, claro, os processos de estandarização de los serviços que são muito bem definidos. Quando são mais bem definidos, os resultados são mais consistentes e muitas vezes as diferenças podem aparecer. Mas todos os trabalhos mostram que na grande maioria das técnicas de margens positivas são insignificantes estatisticamente quando se compara, lembrando sempre que o mais importante então seria o volume do centro, o volume do cirurgião, a análise da patologia em si e principalmente lembrando do tipo de paciente que estamos operando e do tipo de tumor que estamos trabalhando. Essa equivalência oncológica, então, nos remete a pensar sempre que a diferença entre margens positivas e a recorrência entre as duas técnicas também é muito similar. Quando falamos com relação à experiência do serviço, a curva de aprendizagem na cirurgia robótica é mais previsível, porque é uma curva mais estandarizada, porque há console, então tu consegue ter resultados com relação ao tempo operatório, a perda de sangue, os resultados funcionais muito mais precocemente do que na cirurgia laparoscópica, lembrando que o controle oncológico acaba sendo melhor também, e primeiramente na cirurgia robótica. Com relação à cirurgia laparoscópica, ela é longo tempo de aprendizagem e ela é muito dependente da orientação espacial que o médico tem com a visão 2D e também das habilidades laparoscópicas específicas. E há uma maior variabilidade entre cirurgianos na curva de aprendizagem, justamente por essa necessidade de ter um centro de grande volume, um cirurgião de grande volume, que aí sim tu consegue os resultados nas duas técnicas
com menor tempo operatório, menor perda de sangue, melhor preservação de nervos e as margens positivas também mais efetivas. É importante lembrar que a estandarização da técnica que existe na cirurgia robótica reduz a variabilidade entre os cirujanos e o mesmo não acontece na cirurgia laparoscópica. Lembrando sempre que quando há uma perda da estandarização e quando o centro do volume é barro, as diferenças se tornam mais evidentes, principalmente quando se observa a cirurgia laparoscópica. Então, a plataforma não importa tanto quanto a experiência do cirurgião, como o volume de casos, como a estandarização. Lembrando que a robótica tem os resultados são mais reproducíveis e a cirurgia laparoscópica necessita de um alto nível de expertise do cirurgião. Com relação aos custos, nós sabemos que há inicialmente um custo muito importante com a aquisição da plataforma, depois os contratos de manutenção e depois também a necessidade dos instrumentos desejáveis que temos. Ao passo que na laparoscopia o investimento é baixo e era acessível em todos os sítios. Mas os custos indiretos são principalmente com relação à robótica, a menor perda de sangue, a menor estancia hospitalar, a recuperação mais rápida e algumas dificuldades, não tem complicações menores praticamente comparado com a cirurgia laparoscópica. Isso seria um custo indireto, porque a laparoscopia tem uma curva de aprendizado mais difícil e uma variabilidade, por ser uma técnica, depende da habilidade do cirurgião, uma variabilidade maior nos custos por conta do volume que o cirurgião pode atender e os resultados que vem a ter também. Com relação à variabilidade que nós outros temos em relação ao acesso na cirurgia laparoscópica, concentrado, a robótica sempre foi concentrada em grandes centros. O Dr. Raju mostrou para nós outros uma diferença. Os Estados Unidos tem mais de 5.500 plataformas, no resto do mundo, tirando a Ásia e Europa, 550. Então, essa é uma diferença importante. Lembrando que a laparoscopia ainda está acessível a todos os lugares, e nós outros não sabemos se a possibilidade de ter muitas plataformas espalhadas por muitos sítios, mas com sítios de baixo volume, se isso vai levar realmente a facilitar o paciente, o médico, a ter um acesso à cirurgia. Lembrando que os valores relacionados aos resultados, relacionados ao custo, né? Então, um valor funcional que tem na cirurgia robótica, uma vez mais, a volta mais precoce ao trabalho, a recuperação de continência e potência mais precoce, os resultados de continência a longo termo, nós todos sabemos que não é o mesmo, mas é importante lembrar sempre que o valor oncológico que há relacionado à evolução sempre está relacionado com a biologia do tumor. Primeiro, sempre com a experiência do cirurgião e a estandarização da técnica. E com relação assim, ainda à prostatectomia, ela facilita a robótica, facilita essa estandarização e ela reduz essa diferença entre os cirurgianos na sua aprendizagem e é mais previsível, ou seja, tu consegue saber melhor qual cirurgião que vai ter uma boa resposta, diferente de laparoscopia. E outra vez mais que a robótica ela não vai ser custo efetivo nos lugares que tem baixo volume e quando não há programas estandarizados. E ela torna-se economicamente viável quando há centros de alto volume, quando há pouca hospitalização por conta da baixa hospitalização, baixa taxa de complicações, principalmente as menores e também as maiores, e quando se divide a plataforma em outras especialidades. Então, é importante que o valor em prostatectomia radical não é definido pela técnica sozinho, né? Mas é muito importante alinhar todas essas situações para que nós outros podamos entrar na situação atual, onde temos uma nova geração. Vamos sair do controle somente de uma plataforma, agora há um montão de plataformas em todo o mundo. E claro que essas plataformas não têm trabalhos ainda robustos comparando entre as mesmas. A cirurgia robótica single port, que tem uma curva de aprendizagem diferente da cirurgia convencional, os resultados ainda, quando se compara, são resultados inicialmente aceitáveis em termos de margens positivas e de continência e potência. Lembrando também que os incrementos que aconteceram nos upgrades das plataformas, como a sensação tátil, a melhora da visualização, a integração de uma série de artifícios de inteligência artificial, as variações técnicas como a Head Sparing Surgery, que
permite uma continência mais precoce, mas parece estar associada com margens positivas, mas é diretamente relacionada à experiência do cirurgião. As alternativas de acesso para fugir do intestino, como essa peritoneal, transvesical, como o single port e também a perineal, mas faltam estudos comparativos. As variações que temos de inteligência artificial, de ICG, que estão novas para nós outros, e lembrando que a interpretação de tudo isso é que o futuro da prostatectomia não é um novo robô, mas sim a integração de la plataforma, as técnicas e a estandarização da mesma. E fica lá a questão para todos, né? Se realmente a prostatectomia robótica é melhor do que a prostatectomia laparoscópica em todos os contextos, devemos sempre considerar os países de terceiro mundo, os países de primeiro mundo, as diferenças que há. Mira que nós outros agora em Brasil, a partir do próximo mês, teremos a possibilidade de a implantação do serviço de cirurgia robótica no sistema público de saúde, mas mirando que nosso país é um país que não tem as mínimas condições de saúde, e na grande maioria dos estados, e vamos atender um robô, isso é totalmente questionável. A viabilidade econômica, se é possível para todos os urologistas, e claro, né, e como é a realidade de comparar serviços com diferentes características, com diferentes volumes, com diferentes cirurgianos mais ou menos experientes. Graças aí pela atenção. Alguma pergunta? What we'll do is move to the next